Quer desconto para entrar na faculdade? Acesse querobolsa.com.br. Olá, bem-vindos ao quadro. Na última aula nós falamos sobre a anatomia comparada. Hoje eu quero resolver com vocês duas questões de vestibular que falam sobre divergência e convergência evolutiva. Então vamos lá. O primeiro exercício é uma parte de uma questão da Unicamp, que fala: a capacidade de voar ocorre não só em aves, mas também em mamíferos, como os morcegos e em insetos. Os pesquisadores explicam que as asas podem ser órgãos homólogos em alguns casos e órgãos análogos em outros. Indique em quais dos animais citados as asas são órgãos homólogos e em quais são órgãos análogos. Em que diferem esses dois tipos de órgãos? Bom, antes de irmos para a questão, vamos lembrar aqui o que são órgãos homólogos e órgãos análogos. Relembrando, nós temos que no evolucionismo existe um ancestral comum de todas as espécies. A partir desse ancestral comum, os organismos vão se diversificando. Isso porque eles vão passando por pressões seletivas diferentes que vão determinar adaptações diferentes. E nós já vimos na última aula que esse processo é chamado de divergência evolutiva. Além da divergência evolutiva, nós temos também um outro processo. Nesse processo, os organismos não apresentam a mesma ancestralidade, mas vivem em um meio semelhante. Eles sofrem as mesmas pressões seletivas e vão se adaptar de forma semelhante. Neste caso, então, nós temos a convergência evolutiva. E a partir da divergência evolutiva, nós temos os órgãos homólogos. E aqui nós temos os órgãos análogos. Bom, então vamos para a questão. Pediu para a gente falar em quais casos nós temos os órgãos homólogos e em quais nós temos os órgãos análogos. Vamos começar com os órgãos homólogos. Neste caso, então, nós temos que as asas das aves e as asas dos morcegos são órgãos homólogos. E são homólogos por quê? São homólogos porque aves e morcegos apresentam a mesma ancestralidade, apresentam a mesma origem embrionária. Se a gente analisar a estrutura interna da asa de uma ave, nós vamos ver que ela é muito semelhante à asa de um morcego. Mas e no caso dos órgãos análogos? Neste caso, nós temos as aves e os insetos, que não apresentam a mesma origem embrionária. Então, aves e insetos apresentam origens embrionárias diferentes. As aves são vertebrados, os insetos são invertebrados. E só para fechar, o processo que está relacionado com os órgãos homólogos é a divergência evolutiva, e nos órgãos análogos nós temos a convergência evolutiva. E uma coisa que é muito importante saber é que apenas a divergência evolutiva e os órgãos homólogos são evidências da evolução. Isso porque nesse processo nós temos o mesmo ancestral comum e a mesma origem embrionária. Então, isso é uma evidência evolutiva, uma evidência da evolução. Ao contrário dos órgãos análogos, que não provam ancestralidade comum e não são evidências da evolução. Vamos ver mais sobre isso nessa questão daqui. Essa questão fala: em relação às evidências da evolução biológica, é correto afirmar que: letra A, um órgão vestigial, como o apêndice vermiforme no homem, não é evidência da evolução, porque é uma estrutura atrofiada e sem função aparente. Bom, isso está errado. Nós não vimos ainda sobre os órgãos vestigiais, mas eu já quero adiantar que os órgãos vestigiais são órgãos sem função, mas que um dia tiveram função. E nós vamos ver que os órgãos vestigiais são sim evidências da evolução. Letra B. A pata dianteira de um cavalo e a asa de um morcego constituem evidência da evolução, porque
são estruturas homólogas, apesar de o cavalo ter perdido os dedos, enquanto no morcego estes só foram mantidos como alongados. E aí, o que vocês acham dessa alternativa? Ela está certa. Por quê? A pata do cavalo e a asa do morcego são, sim, evidências da evolução, porque são órgãos homólogos. Letra C. A asa de uma ave e o élitro, asa dura, de um besouro podem ser considerados como evidência da evolução, porque são estruturas análogas que possuem origem embriológica diferente. Bom, asa de ave e asa de inseto é sim estrutura análoga, possuem origem embriológica diferente. Mas isso é evidência da evolução? Não. Os órgãos análogos não são evidências de evolução, porque eles não provam ancestralidade comum. Letra D. Os fósseis constituem uma evidência da evolução, porque mostram que os organismos atuais são mais especializados e mais adaptados que os extintos. Até aqui está certo, porque os fósseis constituem sim uma evidência da evolução, mas nós não podemos falar que os organismos atuais são mais especializados e mais adaptados que os extintos. Com os fósseis, nós podemos falar que os organismos atuais são muito diferentes dos organismos do passado, mas não necessariamente são mais especializados e mais adaptados. E letra E, a embriogênese é uma evidência da evolução, porque mostra que uma célula-ovo evolui para mórula, blástula, gástrula e embrião, que finalmente evolui para o indivíduo adulto. Errado! Aqui nós não podemos falar em evolução, e sim em desenvolvimento. Então é isso, terminamos por aqui. Na próxima aula vamos falar sobre os órgãos vestigiais. Te espero lá, até mais!